é exclusivo. A gente começa com os bastidores de uma operação que conseguiu libertar 2 irmãos que estavam num cativeiro em São Paulo. Olha essas imagens. Eles foram sequestrados por integrantes do PCC. As vítimas, gente, ficaram 8 dias sob ameaça de morte. Foram torturadas e já estavam a caminho do chamado Tribunal do Crime. Uma denúncia anônima e um carro estacionado no meio de um conjunto habitacional invadido em Hortolândia, interior de São Paulo. Policiais militares revistam o carro e encontram sinais de crime. Marca de sangue, não é? É. Sangue e aqui tá suor de alguém que esteve aqui, tá vendo? Os policiais chamam reforço. Imagens obtidas com exclusividade pela Record TV da câmera corporal de um dos militares registram o momento em que eles entram no prédio atrás de 2 vítimas que, segundo a denúncia, tinham sido sequestradas. Os policiais revistam os apartamentos e, de repente, começa uma gritaria. Deita! Deita! Eita, vai, meu. Solta aqui, não! Vai, meu. Você também. Deita lá, tio. Vai. 4 homens foram presos. Diego Galdo de Araújo, conhecido como Gordão, Davi Luiz Santos do Nascimento, José Nobre Vieira Neves e Pedro Henrique Coelho de Souza Martins. Durante a ação policial, um dos suspeitos jogou a chave do carro branco e celulares pela janela. 2 reféns foram libertados. Um dos rapazes estava muito machucado, com ferimentos no rosto e nas costas. As investigações apontaram que os homens foram sequestrados por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da capital. Um deles teria dito em um bar que seria do Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro, rival do PCC. O outro sequestrado foi atrás do irmão, que estava desaparecido, e também foi capturado. As vítimas contaram aos militares que ficaram 8 dias nas mãos dos criminosos e haviam passado por 7 cativeiros. Você sabe reconhecer o cativeiro? Nós não sabemos, não sabe? Põe um saco preto na nossa cabeça. É. Os policiais descobriram que os homens presos fariam um julgamento dos reféns em uma espécie de tribunal do crime e só estavam esperando o aval de criminosos do alto escalão da facção para executar a sentença. É o que mostra uma conversa em um aplicativo de mensagens usado por integrantes do PCC. A perícia encontrou em um dos celulares apreendidos uma mensagem de um criminoso para Gordão, perguntando se ele ainda não havia recebido retorno para matar um dos sequestrados. Existe essa prática comum nas facções criminosas, que inclusive costuma ser registrada ali nos seus chamados estatutos, nas regras que eles estabelecem, regras de organização, no sentido de ter tolerância zero com relação a facções rivais. No grupo de mensagens da facção também foram encontradas fotos de outras vítimas amarradas, drogas, armamento pesado e até uma cova sendo aberta. Pedro, Diego e Davi já tinham respondido o processo por tráfico de drogas. Durante a prisão, Pedro discutiu com os policiais. É nóis, velho. Vou guardar meu procedente de minuto. Ao ser questionado por um soldado se era integrante do PCC, Pedro admitiu que sim. Você é alguém do PCC? Eu? Tô afastado. Tô afastado. Levado a julgamento, Pedro Henrique de Souza Martins acabou absolvido dos crimes de cárcere privado e associação criminosa. O juiz André Forato Anhê, da primeira vara criminal de Hortolândia, entendeu que não havia provas concretas contra Pedro, apenas suspeitas por ter sido flagrado no apartamento com os outros acusados, e que também não foi identificada menção a ele na quebra dos sigilos dos celulares. Diego Galdo de Araújo, o Gordão, foi condenado a 9 anos de prisão por cárcere privado e organização criminosa. Davi Luiz do Nascimento pegou 7 anos de prisão e José Nobre Vieira Neves, 6 anos e 9 meses. O advogado de José Vieira Neves negou a participação dele nos crimes. Ele estava no local próximo, não confessou nada. Ele foi preso porque a polícia militar não encontrou os verdadeiros autores do crime. Era final de ano, ele estava comemorando passagem de ano novo, tá? Ele estava ali na casa de um amigo e ele foi eleito como um dos autores do crime, mas ele não tem nada a ver com esse fato.
As defesas de Diego e Davi não foram localizadas. Apesar de condenados, os três foram autorizados pela justiça a recorrer em liberdade.